Jesus estava no templo. O templo é o lugar do culto, é o lugar dos judeus se encontrarem com Deus. E aí, os judeus que rodeavam Jesus disseram a Jesus: até quando nos deixarás em dúvidas? Se você é o Messias, dize-nos logo, dize-nos abertamente, e daí está tudo resolvido. E Jesus disse para eles: eu já vos disse, mas vocês não acreditam. Os judeus diziam que o problema era Jesus que não falava claramente as coisas. E Jesus diz que o problema está nos judeus que não acreditam. O problema não é de discursos ou então de conclusões intelectuais apresentadas a partir de palavras. O problema está na fé, no crer. E daí Jesus vai dizer que para crer é preciso ser das ovelhas de Jesus, aqueles que escutam a voz e seguem os passos. As ovelhas de Jesus entendem, porque acreditam. Mas quem quer entender com a cabeça vai ficar sempre distante de Jesus e não vai entender nada, porque pela razão certas coisas não são compreensíveis. Tem tanta coisa que nós não entendemos, mas nós somos chamados a viver porque acreditamos. E a fé surge de um caminho com Jesus. Tem algumas coisas que nos atrapalham de acreditar em Jesus, no nosso tempo também. Tantas vezes não acreditamos em Jesus e inclusive justificamos a nossa falta de fé e até o nosso conhecimento de Jesus a partir inclusive da palavra, da Bíblia. A Bíblia pode levar-nos a encontrar justificativas para as nossas práticas que não são eclesiais e nem de Deus. E uma das coisas que atrapalha o nosso seguimento de Jesus e a nossa fé pode muito bem ser os apegos materiais. Às vezes somos tão servidores dos nossos bens que eles passam a ocupar o lugar do nosso Mestre e Senhor, que é Jesus. E aí vamos encontrando racionalmente pela cabeça justificativas para continuarmos seguindo e servindo os bens e não a Jesus. Será que você não é um destes? Mas também, tantas vezes, nós servimos a nossa rigidez. Quantas pessoas que são rígidas, fixadas em doutrinas, em princípios e não arredam o pé, seja na casa, seja na igreja, seja no mundo. A sua verdade é o seu Deus e acaba não se abrindo mais a Jesus, porque não é capaz de caminhar com Ele, escutar o seu coração, enxergar além daquilo que traz na sua cabeça. Muitos têm dificuldades de fazer isso, ficam presos na sua rigidez e daí cumprem normas, cumprem leis. Era mais ou menos assim os judeus, eles queriam entender tudo pela cabeça, aquilo que a lei dizia. Então fale, Jesus, fale claramente, daí nós vamos seguir você, nós vamos acreditar em você. E Jesus diz: não é por aí o caminho, é preciso escutar o meu coração, é preciso colocar os pés nos meus passos, e daí você vai conseguir entender e vai ser alimentado também em sua fé. Será que eu não sou uma pessoa rígida demais? As pessoas rígidas demais se colocam no lugar de Deus e acabam não acolhendo, não entendendo, não servindo, porque, aliás, eu preciso ser fiel às minhas doutrinas e não fiel a Jesus, que está acima de toda doutrina. Outras vezes, nós deixamos de seguir Jesus e por isso não somos alimentados na fé, porque nós vivemos no mundanismo tão falado pelo nosso Papa. As coisas do mundo nos atraem tanto, os prazeres, as ideias,
o sucesso e depois também os nossos pequenos apegos, a manias, os nossos pecados, o mundanismo, as coisas do mundo vão nos atraindo tanto, e tudo isso, e às vezes é uma pequena coisa, começa a ser o nosso Deus. E acabamos justificando pelos textos bíblicos e pela doutrina da igreja as nossas práticas mundanas. Talvez até lemos a Bíblia, mas não escutamos o Senhor, porque encontramos nos textos justificativas para o nosso mundanismo. E acabamos então não seguindo Jesus, não colocando o nosso coração junto com o dele, e daí acabamos deixando de segui-lo e deixando de crer também. Como anda a nossa vida cristã? Somos de verdade cristãos? E aqui partimos para a primeira leitura do dia de hoje, tão bonita, na cidade de Antioquia, para onde os cristãos tinham ido fugindo de Jerusalém. Chegam lá e Antioquia se torna um grande centro de evangelização. É para lá que Paulo vai, é para lá que Barnabé vai, é ali que há encontros entre os cristãos, os evangelizadores. Lá eles que se encontram para partilhar, para descobrir estratégias de evangelização. E é lá, diz a leitura, bem no finalzinho hoje, é em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, seguidores de Jesus, próximos de Jesus. Eles não são mais judeus que aceitaram Jesus, não, eles são agora cristãos. Ou seja, o cristianismo não é mais uma das seitas judaicas ou uma das linhas de pensamento judaico, mas o cristianismo é um novo caminho. É lá em Antioquia que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos, de tal forma que o nosso ser e a pessoa de Jesus estão muito unidos. Antioquia é para lá que os cristãos vão. Em Antioquia se descobre o que significa ser cristão. Eu não sou alguém que vive leis judaicas com uma máscara cristã, mas o meu íntimo, o meu ser, as minhas práticas e as minhas aparências são todas bem iguais às de Jesus. Ser cristão é isso, é colocar o coração junto com o de Cristo, é colocar os pés junto com os de Cristo, é colocar a nossa vida junto com a de Jesus. E assim nós estaremos de verdade ouvindo o nosso pastor e seguindo os passos do nosso pastor. Que Deus nos ajude a viver assim hoje.